A escolha da profissão é uma tarefa de grande responsabilidade, afinal, é uma decisão que vai influenciar durante toda a vida. E geralmente essa escolha ela é feita numa fase um pouco complicada, que é a adolescência. E para conversar sobre esse assunto, a gente chamou a psicóloga e coach de carreira, Luciana Marola, que vai explicar para a gente como fazer para escolher a profissão e tentar não errar, né? Se é que isso é possível, né? Obrigada por ter vindo aqui participar do Câmara Entrevista e passar mais informações para a gente, Luciana. Tá joia, obrigada a você, Bruna. Bom, então, isso que eu falei agora, né? Geralmente a gente escolhe a profissão adolescência, 16, 17 anos. Será que nessa idade a gente tem maturidade para escolher o que a gente vai fazer para o resto da vida? Olha, maturidade, assim, não tem, né? É difícil, até porque cada vez mais a adolescência está mais tardia também, né? A adolescência está se prolongando bastante, né? Então, os jovens estão demorando mesmo para começar a se antenar para as coisas de trabalho, responsabilidades, né? Faculdade, às vezes vão estudar mais tarde, ficam na casa dos pais, né? Até mais tarde, estão se casando mais tarde também, então tem toda essa tendência aí atual, né, da sociedade. Em relação à profissão, né, falar que tem uma total maturidade para escolher, depende de pessoa para pessoa, né, uma total maturidade não há, mas é uma idade onde o adolescente, o jovem, ele pode começar assim, né, a pensar nas suas habilidades e começar a trabalhar o seu autoconhecimento. Né? Buscar o que ele se identifica, o que ele gosta, né? Fazer pesquisas sobre profissões, tentar se inteirar sobre o assunto. Entra no primeiro colegial já é bom ficar pensando nisso, porque às vezes deixa para escolher a hora que está lá no terceiro, né? No meio do terceiro ano, o que eu vou fazer? Sim, é bom já começar, né? O ideal seria que todas as escolas tivessem, né, esse programa, um projeto assim de orientação, para que o jovem fosse pensando aos poucos, para ele poder também tomar uma decisão sem pressão, porque às vezes chega no meio do terceiro ano, no final do terceiro ano, e ele tem que decidir, e ele não se dá conta do que realmente está influenciando ou não a sua decisão. Certo. Bom, tem gente que desde criança já sabe o que quer fazer, né? Já tem um talento ou já vai por um certo caminho. Essa pessoa que desde sempre, né, já sabe o que quer fazer, tem mais chances de acertar na escolha ou isso não necessariamente? Pode dar certo ou não, né? Eu acho que as pessoas não nascem com dons específicos, mas tudo são habilidades que nós vamos desenvolvendo durante a vida, entendeu? Por exemplo, eu ainda não sei tocar piano, mas é uma habilidade que eu ainda posso desenvolver. Entendeu? Então, acho que cada um, né, pode buscar, conhecer as habilidades que já tem e conhecer quais habilidades ainda gostaria de desenvolver. As disciplinas que o aluno gosta na escola, por exemplo, gosto mais de matemática ou odeio exatas, né? Isso influencia geralmente na decisão do curso que ele vai fazer na faculdade. Mas se basear nas matérias, é um caminho ou não? Então, assim, as disciplinas acabam facilitando um pouco a escolha e um bom resultado nos primeiros anos da graduação, né? Mas tomar uma decisão baseada só nas disciplinas que ele se dá bem no ensino médio é complicado, né? Não pode ser só esse o critério, só esse o fator de escolha, né? Porque muitas vezes a gente gosta de uma matéria ou vai bem porque gostou do professor, né? Ou às vezes fica com trauma, eu não gosto de matemática porque eu não ia bem, meu professor era ruim, e aí por isso então não segue na área de engenharia, entendeu? Sendo que, né, se ela se esforçasse um pouquinho mais, ali tivesse 1 ano ou 2 de dificuldade na faculdade, mas depois poderia ser um bom profissional na área. Então, tomar uma decisão baseada só nas disciplinas que tinha boas notas, né, no ensino médio ou até mesmo antes, não é legal. Tem que pesar todos os fatores na hora da escolha. Quais seriam esses fatores, para a gente ter uma noção? Então, os fatores são as influências, né? Por exemplo, influência dos pais, influência que a gente chama assim, os mitos sobre as profissões, sabe? Acha que é uma coisa e depois descobre que não era aquilo, né? Hoje a gente sofre muito influências, assim, da mídia mesmo, né? Tipo, séries de TV, essas séries sobre médicos, por exemplo, sobre medicina, né? Tem outras séries também, novelas mesmo, filmes, né? Então, às vezes o jovem assiste aquilo e acha que aquilo ali é a realidade, é o dia a dia da profissão. E nem sempre a mídia retrata, né, o dia a dia do profissional atuante na área, e sim retrata lá um personagem, né? Então, os jovens se confundem muito, acabam também se iludindo um pouco, né? Então, com a influência da mídia, a influência dos pais, né? Influência disso, de não ter uma visão real sobre a profissão. Aliás, os pais sempre são grandes influenciadores, né? A gente percebia
há um tempo atrás, né, os pais geralmente eram muito rígidos, né? O filho tinha que fazer a faculdade que o pai queria ou que o pai gostaria de ter feito e não teve oportunidade. Isso acontece ainda hoje? Sim, acontece bastante, né? Pela minha experiência assim, no consultório e também trabalhando em escolas, né, eu vejo. Lógico, hoje os pais estão mais abertos do que antigamente, mas ainda tem muita influência sim, porque os pais se preocupam muito com a estabilidade hoje em dia, né? Principalmente nesses últimos 2 anos para cá, os pais têm se preocupado muito se realmente é uma profissão que vai dar um bom retorno financeiro, uma boa estabilidade. E só que assim, os pais também não sabem, né, exatamente qual é essa resposta, qual a profissão que vai dar um bom retorno, né? Se o filho for um bom profissional, ele tem chances em qualquer área que ele escolher, né? Se for um profissional dedicado, se esforçar na área. Então, os pais ainda têm o pensamento, né, das profissões mais tradicionais, por exemplo, medicina, direito, engenharia, eles ainda acham que são, né, boas áreas para os filhos escolherem. Porém, há uma contramão aí, né? Uma tendência a profissões mais empreendedoras, profissões mais tecnológicas, por exemplo, gamers, né? Quem trabalha com desenvolvimento de gamers, youtubers, por exemplo. E os pais às vezes não entendem, não né? Entendem. E é uma área que o filho pode ser muito bem sucedido, né? Pode ter um ótimo retorno financeiro. Só que não é aquela carreira, né? Como a gente via carreira antigamente. Né? Hoje, as carreiras estão mudando. Né? A gente já passou por várias fases aí no mercado, né? A fase, tipo, dos nossos pais, né? Onde eles ficavam 30 anos numa empresa, né? Aí nós já entramos numa fase mais ou menos onde, 5 anos numa empresa já tá bom, né? 5 anos já é muito, as pessoas, os jovens vão mudando, né? Vão trocando, querem novas experiências, querem buscar, tem uma sede de conhecimento, tem uma sede de crescimento muito rápido dentro da carreira também. Então, eles vão pulando de uma empresa para outra. Então, quando o mercado estava aquecido, isso acontecia muito, né? E hoje em dia estão surgindo as profissões da área do empreendedorismo, né? Relacionadas a essa área, a área do marketing digital, a área do empreendedorismo. Então a gente tem que entender essa tendência aí, entender também que no futuro, cada vez menos, a gente vai ter profissões com salário fixo, com horário fixo, né? Com carteira registrada. E a tendência mesmo é no futuro todo mundo, né? Não só no Brasil, mas a tendência mundial, cada um trabalhar por pequenos projetos, desenvolvendo atividades que gosta, né? E conseguir ter uma organização para sobreviver com isso. Tem grandes possibilidades, né? Mas aí, assim, até os pais entenderem isso e os jovens, né, terem a maturidade para começar a desenvolver uma carreira dessa forma, vai um tempinho, né? Mas são mudanças aí que todo mundo vai ter que passar por elas. Bom, algumas profissões, como você disse, as mais tradicionais, tem-se uma ideia de que teria uma melhor colocação no mercado de trabalho, melhores salários, né? Ou até mesmo essas profissões que estão surgindo agora, que às vezes pagam bem, né? São profissões que têm bastante demanda. O aluno, ele tem que também avaliar essa questão do mercado para escolher a profissão, ou isso não é determinante? Sim, ele tem que avaliar, ele tem que pesquisar tudo, né? Eu acho que ele tem que estar bem ciente, assim, do todo. Porque todas as profissões acho que vão ter prós e contras, né? Todas vão ter facilidades e dificuldades. Então, ele tem que tomar uma decisão consciente do todo, né? Se ele gosta, mas o mercado é difícil, mas tudo bem, ele vai correr atrás e ele vai ter chances, né? Agora, se ele escolher uma profissão só porque o mercado está favorável, né, daqui 5 anos, ele não sabe como vai estar o mercado, entendeu? E a chance dele se frustrar é bem maior. Tem dicas para não errar na hora de escolher a profissão? Então, as dicas são assim, tudo isso que nós falamos, né, no sentido de que tomar cuidado com as influências, né, não escolher só pelas matérias que gosta na escola, pesquisar muito sobre o mercado de trabalho, pesquisar sobre o curso, as disciplinas que vai ter durante o curso, porque chega lá e fala, ai, mas nossa, eu não estou gostando, né, mas aí porque tem uma disciplina no único ano que às vezes ele não gostou. Entendeu? No primeiro ano. E aí vai desistir? Só por causa de uma disciplina, né? Sendo que nos outros anos vai ter outras que você pode gostar também. Então, é complicado. Então, se você já for ciente antes, né? Por exemplo, quem não gosta de matemática, aí chega lá, no primeiro ano tem matemática, né? Eu tenho um exemplo clássico que é o meu, né? Eu nunca imaginei também que ia ter estatística na faculdade. E teve, achou que é pra psicologia, ia ser só a parte de humanas. Aí chegou um professor lá, engenheiro, falando de um jeito que, nossa, gente, ficou, né? Pensando, e agora? Acho que eu não vou passar.
né? Vem um monte de coisa na cabeça, mas, né, no fim dá tudo certo. Né? E hoje eu sei que foi apenas uma disciplina, não foi um fator determinante, não é um fator determinante na minha profissão. Conversar também com profissionais já formados, acho que dá um sim, panorama sim. bem legal, né? Não é aquilo que você falou, por exemplo, né, de séries, novelas, né, que dão uma ideia às vezes da profissão, que não é a realidade. Agora, conversar com gente formada na área, acho que talvez é até o melhor parâmetro, né? Para saber como é que funciona de fato. Isso mesmo, eu sempre oriento, né, os meus alunos a realizarem essa pesquisa. A gente chama de fazer uma entrevista com um profissional da área, ou com um aluno que está já na graduação, para perguntar o que o aluno está achando do curso, perguntar o que o aluno está achando daquela faculdade específica, entendeu? Né, daquela universidade, e perguntar, fazer muita entrevista com os profissionais já atuantes na área, né? Profissionais jovens, profissionais mais velhos, né? E eu sempre sugiro que eles mesmos elaborem as perguntas que eles querem fazer para os profissionais, né? E aí a gente também dá umas dicas sobre as perguntas, né? Por exemplo, perguntar se aquele profissional viaja muito, se ele participa de reuniões, por exemplo, que horas que ele acorda, que horas que ele vai dormir, como que é o horário de trabalho, né? Se trabalha feriado, final de semana, o porquê que aquele profissional escolheu aquela carreira, o porquê se aquela carreira precisa de muitas especializações, né? Ou é só a faculdade, entendeu? Então sempre tem perguntas-chaves aí que seria legal para os alunos estarem atentos. E a maioria dos alunos faz esse roteiro aí de procurar profissionais, perguntar? A maioria vai atrás? Olha, quando bem orientados, eles fazem sim, né? Eles se animam, eles se empolgam e trazem bons resultados. E o teste vocacional? A gente sempre fala sobre isso também, né? Acho que a maioria do pessoal que passou pelo colegial, uma vez ou outra, acabou fazendo um teste vocacional. Às vezes, dependendo do teste, pelo menos na minha época, eu lembro que quando eu fiz, na época eu achei, nossa, mas acho que não é bem isso que eu quero. Deu bem diferente do que eu esperava. O teste vocacional realmente ajuda, resolve? Sim, ele ajuda, né? Às vezes ele não vai apontar só um caminho, ele vai apontar vários, né? E aí o jovem vai ter que escolher de acordo com o autoconhecimento mesmo, o que seria melhor para ele naquele momento, né? Ou dentro da sua realidade ou daquela fase que o jovem está passando, né? Os testes, sim, né? Geralmente tem nas escolas, né? E é importante estar fazendo, sim, ele ajuda, né? Até o aluno se despertar para esse lado, para começar a ter esse interesse em buscar mais, em conhecer mais as profissões, em pesquisar mais. Existem vários tipos de teste vocacional ou é um padrão? Sim, existem vários tipos de testes, né? E assim, a gente orienta que o processo de orientação vocacional, que ele não seja só um teste. Então não adianta só o aluno ir lá um dia e fazer um teste e obter um resultado que realmente ele não sabe se aquele resultado tem a ver com ele ou não, né? Então, o processo de orientação vocacional, ele tem que ser um processo estruturado, sabe? Assim, com começo, meio e fim, né? Com temas específicos. Então, assim, um dia a gente vai discutir o autoconhecimento, outro dia a gente vai discutir as suas habilidades e os seus interesses, né? Um outro dia a gente vai discutir a influência dos pais, todos os temas que são interessantes para eles, né? Por exemplo, o medo de morar em outra cidade, ou o medo, né, de não passar no vestibular. Então, todos esses temas influenciam muito na decisão. Então, a orientação, ela tem que ser um processo que trabalhe todos esses temas, né? E que no final, né, entregue também um resultado de um teste que vai vir a somar com tudo que já foi trabalhado, né? Então, tudo isso vai dar elementos para que o aluno possa escolher com mais segurança. Então, são várias sessões que o aluno tem que fazer. Seriam várias etapas, dia. Seriam várias etapas. Né? O ideal, o processo dura geralmente em torno de 2 meses. É um processo bem legal, até. Isso. Para fazer um processo completo, né? Senão fica muito perdido. Às vezes os testes que eles aplicam em algumas escolas é um único teste. Sim, aí é isso que eu falei, a pessoa vai lá um dia só, faz o teste e entrega o resultado. E aí o aluno ele não sabe o que ele faz com aquele resultado, porque ele não sabe se tem a ver com ele, ele nunca nem pesquisou aquela profissão. Então ele acha que não tem nada a ver. Bom, mesmo quem já sabe que profissão quer seguir ou acha que sabe, né? Deve mesmo assim fazer um teste vocacional? Sim, é importante que faça. Deve fazer porque quem já sabe, o teste ele ajuda a confirmar. Né? E se der o contrário? Então, se der o contrário, aí é um momento de reflexão, né? Onde ele tem que refletir, né? Se realmente é isso, se não é, o que ele, né? Se ele já pensou em pelo menos procurar ou pesquisar essa profissão que deu no teste e o porquê que ele eliminou.
né? Então é um processo de reflexão. Isso acontece bastante? Não, geralmente o teste confirma, viu? Acaba confirmando os interesses, as habilidades dos alunos. Bom, você que trabalha diretamente com os alunos, né, com os adolescentes, quais são os principais medos que eles têm, assim, ao escolher a profissão? Olha, muito medo de não passar no vestibular, né? E muito medo de depois não ter um retorno mesmo financeiro, uma estabilidade, uma segurança. Em relação ao cursinho, muita gente resolve fazer um ano a mais de cursinho para ter um tempo para escolher. É uma alternativa? Sim, é Se uma está na dúvida, é melhor fazer um ano mais de cursinho mesmo? É uma boa alternativa, né? Porque ele vai estar mais maduro, né? E aí, se ele começar uma faculdade, ficar 6 meses, 1 ano, se não gostar, né? Depois ele vai ter que voltar para o cursinho para depois começar outra faculdade. Né? Então, talvez é melhor fazer esse processo de reflexão antes. Os pais às vezes ficam bravos, que é uma economia, vai fazer né? mais um ano de cursinho, às vezes o pai fica bravo, né? É, mas os pais também ficam bravos quando a pessoa começa a faculdade e desiste, né? E desiste. Então, às vezes a economia, você já faz a economia antes, né? Fica um ano mais pensando, né? Pesquisando aí as profissões, estudando um pouquinho mais, se esforçando um pouquinho mais e entra na faculdade já com uma cabeça melhor e mais seguro, né? Tem gente que às vezes está na dúvida e quando vai prestar vestibular presta para várias coisas diferentes, né? Aí pensa, no que eu passar eu vou. Não seria adequado fazer isso ou não? Então, aí a chance de se frustrar é bem maior, né? Porque ele não conhece aquele campo que ele vai estar entrando e não sabe se tem a ver com ele. Então, ele vai lá de curioso mesmo, né? Começa o curso e aí lá dentro do curso que ele vai conhecer os outros estudantes, como são, o que pensam sobre aquela área, o que os professores pensam, né? E aí ele pode não se identificar. Tem muita gente que confunde, por exemplo, o hobby com a profissão que vai escolher. É até um exemplo que eu sempre cito, né? Às vezes o pessoal, eu gosto de jogar bola, eu gosto de esporte, não vou fazer educação física. O pessoal confunde? Sim, as pessoas confundem bastante. Até, né, são vários exemplos. Na área de música, né, na área artística, acontece muito aí isso fala que também, vai fazer né? música, o pai e a mãe ficam loucos. Né? Fala, música Quer não dá fazer futuro, né? Tem aquela ideia de que isso. acha que não pode dar certo. Né? Isso, né? Os pais também não gostam, né? Quando os filhos querem fazer artes cênicas, por exemplo, né? Mas é lógico, uma coisa é um fato, né? A pessoa tem maiores possibilidades de se dar bem naquela área onde ela já tem habilidades. Tá? Agora, realmente ela tem que olhar para si e pensar o que realmente é o que significa para ela aquela habilidade. Então eu sou um bom cantor, né? Mas eu vou cantar só no final de semana porque eu gosto, para os meus amigos, por exemplo, né? Ou eu quero viver disso, eu vejo isso e quero encarar isso como uma profissão. Na área de esportes também acontece, né? Então, as pessoas são atletas às vezes, né? Eu gosto muito de dança ou de futebol e aí acabam também partindo para a educação física. Mas eles têm que pensar, aquilo é um hobby para ele ou ele vai encarar aquilo como uma profissão? Tem alguma forma de delimitar? Porque é uma linha muito tênue, né? Entre o que a gente gosta como hobby e o que a gente quer seguir. Porque também o que a gente quer seguir a gente tem que gostar, né? Então Sim. É uma linha, é difícil às vezes de saber diferenciar. Sim, aí se você for seguir enquanto profissão, é uma dedicação total àquela área, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que conhecer o lado não tão bom também da profissão, né? Porque, por exemplo, atletas. Só são bons atletas quem se dedicam muito, por exemplo. Né? Então tem que treinar muito, né? Não é só aquele hobby, o dia que eu não tenho nada para fazer, eu vou lá no curso de dança, o dia que eu não tenho nada para fazer, eu vou lá e jogo uma bolinha, entendeu? Não, quem quer realmente, né, seguir na área, tem que se dedicar muito àquilo. As pessoas, elas nascem com talento ou isso é desenvolvido ou as duas coisas? Olha, pode ter sim uma predisposição genética, né? Mas afirmar que as pessoas nascem com uma coisa específica, a gente não tem como. O que influencia muito é o ambiente, né? Por exemplo, se um jovem nunca viu um piano, como ele vai saber se ele é bom pianista ou não? Às vezes a condição social dele não favoreceu que ele estudasse música, por exemplo. Mas se um dia ele tivesse a oportunidade, ele pode desenvolver habilidades na área, ou até mesmo descobrir que ele já tinha aquela habilidade, mas não sabia porque não foi estimulado. Então, o que influencia mais são o ambiente e o nosso interesse em estar desenvolvendo ou não as habilidades. Imagino que você deve se deparar, às vezes, com alguns jovens que falam eu não tenho talento para nada, eu não gosto de nada, nenhuma profissão me atrai. Isso acontece? Acontece, olha, tem jovens hoje, assim, bem desinteressados e que não gostam de nada. Eu não gosto. Eu não gosto, não gosta de nada, né? Mas aí tem que avaliar o que está acontecendo, né, na vida dele, avaliar o todo.
Porque às vezes a dificuldade não está só em tomar uma decisão em relação à profissão, está passando por várias dificuldades emocionais, familiares, sociais. Então, tem que fazer uma avaliação mais completa nesse caso, né? Pode estar até passando por uma depressão, por exemplo, um jovem que está deprimido, ele não gosta de nada. E aí, como é que ele vai escolher? Então, primeiro ele tem que ter um tratamento adequado, né, a essa situação, a essa fase que ele está passando, para depois poder tomar uma decisão. E o coach de profissões, ele pode auxiliar nessa parte emocional também? Sim, auxilia, porque o coach trabalha com foco, né, com metas e com resultados. Então, a partir do momento que o aluno está seguro, já está decidido do que ele quer, o coaching vai auxiliar ele a traçar passos, né, para atingir as metas, os resultados. Então, vai trabalhar muito com foco, com disciplina, com capacidade de concentração, com controle de ansiedade. Bom, além do curso que a gente escolhe, a faculdade, né, que a gente vai cursar também acaba influenciando muito, né? Tanto pelo local onde você vai morar, se você vai se mudar, ou se você vai fazer na sua cidade, se vai viajar todo dia, se é uma faculdade pública ou não. Como escolher a melhor faculdade? Também é outra das... Primeiro você tem que escolher a profissão, depois tem que escolher a faculdade. É muita coisa para pensar numa fase, né? Que a adolescência, né? É uma fase complicada. É interessante, né? Sempre pesquisando também. Se o seu curso vai ser uma licenciatura, se vai ser um bacharelado, se é um curso tecnólogo. Então, o aluno tem que entrar ciente do que é aquela graduação, né? E a partir do momento que ele sabe o que é, então ele busca aonde tem aquele curso que vai oferecer as condições adequadas para ele. E também, por exemplo, se é um aluno que gosta de pesquisa, né? Então, será que aquela universidade oferece oportunidades para trabalho de pesquisa, entendeu? Né? Para trabalhos científicos, para trabalhos com a comunidade, com a população. Então, tem que pesquisar sim. E o coaching de profissão ajuda nessa pesquisa ou isso tem que ser uma coisa individual? Sim, ajuda sim, né? Porque a gente determina também como um passo que eles têm que cumprir, né? Durante o processo de coaching, é a questão da pesquisa. Até o tipo de prova que cada faculdade tem para o ingresso, né? Isso conta também, porque tem algumas faculdades, principalmente no Sul, né? Que não é múltipla escolha, que são outros tipos de prova. Isso influencia também nas habilidades que o aluno tem. Tem gente que tem mais facilidade com uma prova dissertativa. Sim, eles têm que, a partir do momento que a escolha está feita, né? Então, se a pessoa falar, eu quero fazer medicina e eu quero fazer em determinada universidade, ele tem que focar os seus estudos para aquele tipo de prova. Tem que direcionar os seus estudos para aquele tipo de prova. Ou direcionar para aquelas matérias onde ele tem mais dificuldade. Porque o que ele já sabe, ele já sabe. Então, o que ele precisa melhorar, né? É onde ele tem ainda um pouco de dificuldade. Então, ele precisa focar os estudos direcionando mesmo para determinadas universidades. Bom, escolheu a profissão, escolheu a faculdade, chegou o dia da prova, aquela ansiedade. E agora, quais são as dicas para o pessoal tentar pensar em tudo, né? Todo aquele processo de estudo, às vezes de anos, né? Todo o trabalho que foi feito com uma psicóloga até escolher a carreira, escolher o vestibular, chegar no dia da prova e manter a calma nessa hora que é tão crucial, né? É o final de todo esse processo. A ansiedade vem, é natural, né? Acho que todo mundo, né? Quem nunca passou por isso, né? Mas assim, a ansiedade, ela vai ser aliviada, né? Com a preparação. Então, como aquele aluno se preparou para essa prova, né? Ele se preparou com um sono adequado, ele se preparou com uma boa alimentação, ele se preparou com estudos mesmo, né? Ele tem condições, ele entende o que vai cair naquela prova pelo menos, ele sabe qual é a estrutura da prova, né? Então tudo isso vai ajudá-lo a estar mais seguro e menos ansioso. Depois de aprovado, começa o curso, tem muita gente que não se adapta, né? Fala, acho que eu escolhi errado. Quanto tempo de curso o aluno deve fazer antes de desistir? Tem gente que diz, vou fazer o primeiro semestre, não gostei, vou desistir. Não é pouco tempo, às vezes? Então não tem um tempo certo, né, para que a pessoa desista. Mas o que? Ela tem, né, começar a identificar o que está causando a insatisfação. São as disciplinas, são os professores, são os colegas, é uma única disciplina, né? Foi uma falta de pesquisar sobre a realidade daquela profissão e aí quando chegou lá, né, na universidade ele se deparou com uma realidade que ele não imaginava, que ele não esperava. Então tem que identificar o que é que está causando insatisfação, né? E se ele sabe aí qual o próximo passo, né? Então, por que caminho ele vai seguir, né? Porque se ele chegou lá e quer desistir, ele tem que ter um plano aí traçado, né? Um planejamento para que ele recomece. Bom, Luciana, você lida diariamente com esse pessoal, né? Você observa, assim, que há não um padrão, mas há uma tendência de profissões que têm sido escolhidas com mais frequência?
e que tem padrões de comportamento dessa nova geração? Tem algumas características que você vê que são em comum na maioria dos seus pacientes? O pessoal está bastante ansioso hoje em dia, né? Estão bastante agitados, são muito dinâmicos, né? Eles querem uma profissão que permita um crescimento rápido, um retorno rápido, né? Estão pensando no dinheiro. Né? Eles falam muito, eu não quero ficar até 28 anos dependendo dos meus pais. Eu não quero ficar até 25 anos dependendo dos meus pais. Se eu fizer um curso de 5 anos, são 5 anos que eu vou depender dos meus pais. Se eu fizer o curso de 6 anos, são 6 anos. Né? Então, assim, eles buscam uma independência e buscam um retorno rápido, que nem sempre acontece, né? Às vezes é preciso ter um pouquinho de paciência, né, para engrenar numa carreira, numa área. Bom, além da faculdade, tem a opção também dos cursos técnicos. Sim. Vocês também orientam que há essa possibilidade para quem às vezes quer um retorno mais rápido? Sim, eles pesquisam também, né? Essas áreas, os cursos, principalmente tem muitos cursos bons e gratuitos também, cursos técnicos, né? Então eles são orientados, sim, inclusive a perceber que eles podem realizar um curso técnico, começar a trabalhar na área e depois fazer a graduação. Né? Então eles já fazem a graduação trabalhando ou com uma profissão, com uma renda, né? E aí vão se especializar mais. Então é uma boa opção também. Bom, no geral, acho que a palavra da entrevista é pesquisa, né? Sim, acho que pesquisa é o principal. Uhum. Bom, Luciana, nosso tempo aqui está acabando já, mas eu queria que você deixasse um recado para o pessoal, para quem está nessa fase tão difícil, né? Que você pensa, parece que a gente não sabe para que lado vai, né? Todo mundo passou por essa fase. Dá um recado para quem está nessa situação, o que fazer, além de todas essas dicas que a gente deu aqui, né? Eu acho que é procurar o autoconhecimento, né? Procurar conhecer mesmo suas habilidades, pesquisar muito e ter muita calma nessa hora, né? A gente sabe que é uma fase difícil, complicada, mas é só uma fase. Vai passar. Vai passar. Sempre falo para eles, né? A nossa vida é que nem um videogame. A gente está sempre passando de fase. Hora tem fases mais fáceis, hora tem fases mais difíceis. E tentar fazer a escolha acertada, né? Isso aí. Tá ótimo. Luciana, obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Então, se você quiser rever essa entrevista, né, nós conversamos com a Luciana Marola, ela é psicóloga, é coach de carreira. Você pode acessar, então, nas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube, é só procurar por Câmara Municipal Jaú. Muito obrigada e até mais.